Bom, aplicações de topografia. A topografia é a base para diversos trabalhos de engenharia, onde o conhecimento das formas e dimensões do terreno é importante. Alguns exemplos de aplicações. Vamos lá. Projetos de execução de estradas, pontes, viadutos, túneis e portos. Certo? Vou tentar colocar meu computador aqui assim, para não virar muito meu rosto. Bom, quem trabalha na engenharia civil ou até mesmo na agronomia, no curso que eu estou dando aqui, ele vai uma hora ou outra fazer algum projeto geométrico de estradas. Então, a topografia é a base para esse projeto geométrico e, consequentemente, depois você vai fazer todo o engenheiro civil, vai executar todo o projeto de pavimentação dessa obra. Então, na topografia você vai descrever tanto a parte, qual que é o trajeto que essa estrada vai ser traçada, né? Como também qual que será o volume de corte e aterro para dar base para os dimensionamentos do maquinário que ser usado para a máquina. Bom, projetos também de túneis. Recentemente foi feito, né, no Rio de Janeiro, túneis, né, para o metrô. Então é necessário você fazer o alinhamento do início ao fim desse túnel para descrever onde esse túnel vai passar. Então isso tem a ver tanto na questão X e Y, você pegar a orientação correta, também como da profundidade, certo? Isso tem que ser muito bem preciso, muito bem feito, porque qualquer variação no ângulo você pode chegar num local que não foi desejado. Como também para pontes, certo? Aqui por exemplo, um outro exemplo é de pontes. Aqui tem até brincando, né? Dois engenheiros fizeram o alinhamento, porém, ao encontrar, saíram de um lado da margem do rio, da outra margem, ao se encontrar, né, o alinhamento não bateu, né? Então, mostrando uma falha ou a importância de um levantamento topográfico correto na hora de fazer um projeto de estrada. Bom, trabalho de terraplenagem. Aqui, questão de qual a movimentação na terra, isso é muito usado na engenharia civil, na agronomia também, como você quer fazer uma sistematização do terreno ou qualquer outra forma de movimentação do terreno aqui, da terra. Monitoramento de estruturas. Recentemente, né, nós estamos vivenciando aqui no Brasil por 2 grandes desastres onde barragens se romperam. Então, se houvesse um monitoramento adequado para verificar se está havendo ou não um deslocamento dessa estrutura, né, essas informações seriam de extremamente importância e salvaria vidas, porque você saberia que já está tendo um deslocamento e faria a desocupação das áreas ajusante desse, por exemplo, uma barragem, né? Planejamento urbano, certo? Isso também é outra coisa extremamente importante dentro da agrimensura, dentro da arquitetura e urbanismo. Quando você projeta uma cidade, projeta loteamento, então, com base na topografia que existe no levantamento topográfico, você vai estar dimensionando ou elaborando todo esse urbanismo adequado para que não tenha problema com congestionamento de ruas, não tenha alagamento, dimensionamento das redes pluviais, redes de água e esgoto e assim por diante, tá? Irrigação e drenagem. Por exemplo, qual que é o ponto de capacitação de água para irrigação? Com base na determinação da altitude desse ponto e a distância desse ponto de captação até o ponto de irrigação, você vai conseguir dimensionar quais serão as perdas hidráulicas e, consequentemente, dimensionar a sua bomba hidráulica, né? Ou, se for outros tipos de sistema de irrigação, como sulcos, por exemplo, você fazer lá quais serão a sistematização do meu terreno para que, ao abrir uma calhazinha, a água escoa pela minha área plantada toda. Mapeamentos de área de expansão permanente, reflorestamento, de pastagem, de área de expansão permanente. Então também, igual, por exemplo, fala-se muito em recuperar nascentes ou área de EPP, mas onde, quais são essas áreas, qual o custo que eu vou ter? Isso tudo é feito a partir do dimensionamento de um levantamento topográfico. E finalmente, né, dentro dessa explicação nossa aqui, gerenciamento agrícola. Você tem sua propriedade, você quer ver tudo planejamento, quais são as áreas que vão ser plantadas,
tais coisas, né, tais tipos de vegetação, café, pimenta e assim por diante, ou também quais são as áreas que estão com algum déficit hídrico funcional, algum problema de pragas ou doenças. Okay? Então, tudo topografia nos auxilia, é a base para a execução desses trabalhos. Bom, se eu quero dimensionar ou representar meu terreno, eu preciso ter noções ou referências, né, para dimensionar essas áreas, né, representar esses fenômenos. Então, com base nisso, a gente precisa ter alguns sistemas de coordenadas que possam ser aplicados dentro da topografia. Lembrando que na topografia eu não vou estar considerando a esfericidade terrestre, eu vou considerar tudo como um plano, que eu vou falar mais para frente com mais detalhes. Então, são utilizados basicamente dois tipos de sistema para definição unívoca, ou seja, sem ambiguidade da posição tridimensional de pontos. Sistema de coordenadas cartesianas e sistema de coordenadas esféricas. Bom, sistema cartesiano, nessa altura do campeonato todos têm conhecimento, eu tenho o eixo das abscissas e ordenadas, tá? Então, com base, se eu quero aqui no modelo bidimensional, nesse plano cartesiano, eu tenho aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, eu tenho a coordenada 2 e 3. Nesse ponto aqui, por exemplo, aqui estou no quadrante, primeiro quadrante, então aqui é positivo, que está acima das minhas ordenadas abscissas, e a leste das minhas ordenadas. Então 2 e 3 aqui, positivo, positivo. Aqui menos 3 e menos 1, porque ele está a oeste das minhas ordenadas. E aqui no terceiro quadrante tudo é negativo, porque está abaixo e está a oeste das ordenadas, abaixo das abscissas e a oeste da ordenada. No quarto quadrante é positivo e negativo. Bom, quando eu tenho isso, é que vocês aprenderam na sexta série, né? Sétima série, então não vou gastar muito tempo com isso não. Existe também o modelo tridimensional, onde além das coordenadas x e y, eu determino qual é a coordenada z de um ponto qualquer. O outro sistema de coordenadas é o esférico, onde, por exemplo, nesse ponto P que eu tenho aqui, eu tenho nesse alinhamento ponto O aqui até esse ponto R, pelo ponto R, eu tenho uma distância, que no caso aqui eu vou chamar de R, eu tenho um ângulo horizontal desse alinhamento, que é o alfa, e tenho um ângulo vertical, que é o beta. Bom, com relações trigonométricas, a partir dessas coordenadas esféricas, eu consigo determinar o meu x, que nada mais é do que o R, que é essa distância do zero, da minha referência até o ponto R, vezes o cosseno do ângulo vertical, vezes o cosseno do ângulo horizontal. O y é o R vezes o cosseno do ângulo vertical, vezes o seno do ângulo horizontal. E o z nada mais é do que o R vezes o seno do ângulo vertical. Bom, forma da Terra. A forma da Terra, existem vários princípios, mas vamos trabalhar com algumas suposições que já tiveram desde o princípio, né? A Bíblia fala: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. Então, ali dá uma descrição bíblica de como que era a forma da terra. Os egípcios, há 3.150 anos antes de Cristo, acreditavam em uma terra plana sob um domo do céu. Então, a terra era toda plana e tinha um domo, e o sol se movia ali. Era essa a forma que os egípcios acreditavam que era a terra. Em seguida, os hindus acreditavam que a terra estava em cima de 4 elefantes e teria no formato de metade de uma esfera, e que ainda todos os elefantes seriam sustentados por uma tartaruga gigante. Eu acho até interessante essa descrição dos hindus sobre a forma da terra, porque os elefantes, os 4 eixos, né? Norte, sul, leste, oeste, 4 direções, desculpa, e eles têm um movimento mais rápido do que a tartaruga. Então, por exemplo, os elefantes faziam um movimento de rotação e a tartaruga um movimento de translação. Bom, era o que eles imaginavam.
Os babilônios acreditavam que a Terra era um ser vivo, cuja pele estava coberta de vegetais e rochas, supostas escamas de um monstro. Na Idade Média acreditava-se que a Terra era plana, crença que ficou conhecida como a teoria Terra plana. Na verdade, antes da Idade Média, né, os gregos já tinham mostrado matematicamente que a Terra tinha um formato esférico. Porém, por imposição da Igreja, né, na Idade Média, adotou-se que a Terra plana, e até teve muita perseguição sobre os cientistas da época, né? Isso fala até um pouquinho nesse vídeo que eu falei da história da cartografia, que vocês podem ter maior conhecimento. Bom, os gregos discutiam o formato da Terra como esférico bem antes da Idade Média. Acredita-se que por volta do século 6 ou 5 a.C. Alguns matemáticos gregos já conheciam a Terra como esférica, já concebiam. E finalmente, na Idade Moderna, né, acreditavam que a Terra possuía um formato esférico. Crença essa fundamentada nas primeiras fotos espaciais, onde o planeta parece redondo e azul. Bom, mas esse formato azul e redondo tem muito a ver com o efeito da atmosfera, né, na direção da luz, né? Havia refração aí na luz, então dá esse aspecto quando entrava na atmosfera, e daí essa percepção mais esférica da Terra. Bom, assim sendo, a ciência voltada para a descrição da Terra, da forma da Terra, é a geodésia. Então, geodésia é a ciência que estuda a forma e as dimensões da Terra, a posição dos pontos sobre a superfície e a modelagem do campo de gravidade. Devido às irregularidades da superfície terrestre, utilizam-se modelos para sua representação, mais simples, regulares e geométricas, e que mais se aproxima da forma real para efetuar os cálculos. Cada um desses modelos tem a sua posição, e quanto mais complexo a figura empregada para a representação da Terra, mais complexos serão os cálculos sobre a superfície. Então, em resumo, representar a Terra no seu formato original não é um modelo matemático simples, porque a Terra tem na superfície uma variação relativamente grande. Então, mas qual que é o modelo matemático simplificado que mais se aproxima a essa representação complexa da Terra? É isso que a geodésia estuda, tá? Para conseguir chegar ao modelo com a matemática mais simples, mas representar essa complexidade da Terra, logicamente dentro de uma tolerância, de uma precisão. Então, o modelo mais simplificado é o modelo esférico, onde eu consigo representar a minha Terra como uma esfera, ou seja, uma esfera é um círculo em revolução. Você vai girar esse círculo, vai ter a sua esfera, onde todos os raios aqui são iguais, tá? Então, em termos de coordenadas, nós temos a astronomia, a latitude astronômica, que é o arco meridional contado desde o Equador até o ponto considerado sendo por convenção positivo no hemisfério norte e negativo no hemisfério sul. Então, a latitude, como você sabe, é esse ângulo formado aqui. Você pega desse plano aqui, subindo, eu tenho a latitude positiva para o hemisfério norte e para o hemisfério sul a negativa. E a longitude astronômica é o arco do Equador contado desde o meridiano de origem, no caso Greenwich, até o meridiano do ponto considerado. Então, nesse caso aqui, é esse ângulo, esse arco formado aqui, isso é a minha longitude. Ela é por convenção ao oriente ou a leste de Greenwich, ela é positiva, e ao ocidente ou oeste de Greenwich, ele é negativa, certo? Variando de 0 a 180 e de 0 a menos 180. E a latitude varia de 0 a 90 e de 0 a menos 90 no hemisfério sul. Outro modelo de representação da superfície terrestre, da Terra, é o modelo elipsoidal. Nada mais é um elipsoidal, um elipsóide ele de revolução, um elipsóide de revolução fica definido por meio de dois parâmetros. O semi-eixo maior, no caso o A, pensa no elipse, eu tenho o semi-eixo maior e o semi-eixo menor, que é o B. Quando eu rotaciono essa elipse, eu crio o meu elipsóide, certo? E o achatamento, que é a relação entre
o semi-eixo maior e menor é dado por essa função A menos B sobre A, que isso aqui é o achatamento. As coordenadas, latitude geodésica e a longitude geodésica, seguindo o mesmo princípio. A partir do Equador para o norte, ela é positiva, variando de 0 a 90, e a partir do Equador para o sul, é de 0 a menos 90. E a partir do meridiano eu tenho negativo no sentido ocidental negativo e oriental positivo, tá? Esse modelo elipsoidal, né, quem for avançar mais na geodésia vai estudar muito mais isso, né? E aqui no nosso curso da agronomia, quando eu falar na geomática, eu vou abordar isso com mais ênfase. Então, no Brasil, o atual sistema geodésico brasileiro é o SIGAS 2000, Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas. Adota-se o elipsoide de revolução GRS 80, que é o Global Reference System, de 1980, cujo o semi-eixo maior e achatamento são 6.378.137 metros. E o achatamento 1 nessa relação aí. Ok? Geoide. Pensando não somente em um modelo matemático, mas em um modelo físico do forma da Terra, Gauss aperfeiçoou o modelo de representação da Terra, considerando o achatamento dos polos e convexa nas laterais como um elipsoide, mas também possui protuberância, que eu estou usando a parede, agarra às vezes a palavra, significativos nas laterais. Este formato não tão peculiar da Terra se dá devido ao seu campo gravitacional. Este formato foi denominado como geoide. Então, o geoide nada mais é como o prolongamento, né, dos níveis médios dos mares, e você cria uma superfície chamada geoide, né, considerando a gravidade da Terra, certo? Então, aqui tem uma representação tridimensional. Deixa eu ver se vai rodar, porque não está rodando. Tridimensional da Terra, usando o geoide, tá? Onde o vermelho são as partes mais elevadas e o azul a parte mais baixa. Então esse é o formato da Terra com base no geoide. Observe que descrever isso matematicamente, gerar uma função matemática, não é muito simples, tá? Por isso que existem os outros modelos mais simplificados, como o esfera e como o elipsoide.